Estamos de volta. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o transplante de órgãos. Agora vamos receber profissionais da área médica, médicos. E muita gente não sabe que, além dos 6 anos de faculdade, existe um período de especialização, que pode chegar até 5 anos, e que exige do médico recém-formado muita dedicação, muita abdicação, sabe, não vê família, não pode casar porque vai dar rolo, enfim, que é a residência. Nós vamos entender melhor como funciona essa etapa profissional e como se saem esses futuros especialistas. Médicos já são. Então vamos receber a Ana Carolina Lingueves Casmala, aqui ó, essa coisa mais linda, médica residente em cardiologia. O Caio Zanon, que aqui está, este bonitão aqui, imagina, residente em cirurgia do aparelho digestivo. E é um sofrimento. Eu tenho um amigo que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, meu Deus do céu, o Ibrahim. Ele sofre. O residente em otorrinolaringologia, que é o Gustavo Muri, que está aqui, e o médico residente em urologia, que é o Jorge Chacuri Ok Júnior. Boa noite, prazer. Obrigado, querido. Você não deve ser dinamarquês com esse sobrenome, né? Não. Descendência árabe. Né? Sem dúvida. Bom, eu estou aqui com um negócio, com um estudo bem recente, que foi feito pela Demografia Médica do Departamento de Medicina da USP. Eu estou com os números aqui. Ele constatou que em 2017, aproximadamente 40% das vagas de residência médica no Brasil não foram preenchidas. Então, a minha pergunta é, quais são as maiores dificuldades que são enfrentadas para a pessoa, sei lá, pensar numa especialização? Você fala, Jorge? Sim, posso. Não, assim, a dificuldade já inicial é em relação mesmo ao ingresso no curso de residência, né? A dificuldade que você tem em relação à prova, toda a preparação. E, assim, numa residência, logicamente, que seja aprovada pela instituição, tudo direitinho. Em relação à própria dificuldade mesmo durante a residência, né? A carga horária excessiva, trabalho, você abdicar, como o senhor falou no início, abdicar da família, abdicar do lazer, né? E a dedicação exclusiva. A residência médica é uma etapa que você se dedica exclusivamente àquilo ali, você tem que abrir mão de várias coisas. Então, são as principais dificuldades, assim, em relação à residência. Eu estou aqui com outro número, que é o mesmo estudo que eu estava falando antes. Estou lendo para não errar, não falar bobagem, que é a demografia médica, né? Demonstra que somente 5 especialidades, que é clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral e anestesiologia, concentram quase metade do total de residentes. É isso mesmo? E ainda na graduação que o médico decide o que ele vai querer ser na vida, não? Que especialização ele vai seguir? Na verdade... Fala, Gustavo, senão vai ser o Jorge só falando. É só o Jorge falar. Não dá. Na verdade, o médico, ao longo dos anos da formação, ele tem a oportunidade de ter mais contato com alguma área. Algumas universidades têm, por excelência, também mais tradição, não na área cirúrgica ou na área clínica. Mas lá no final, todo mundo fica perdido, ninguém sabe exatamente o que vai fazer. Entra na faculdade querendo ser uma coisa, lá no meio pensa outra, e a hora de marcar o xizinho, escolhe uma terceira opção. É normal, assim. É normal? É normal. Caio, os futuros médicos, na verdade, muitos, são muito curiosos. A residência médica é obrigatória? Não, a residência ela não é uma etapa obrigatória na formação do médico, mas é o único meio possível de você se tornar um especialista. Então, a residência hoje em dia, todo mundo que deseja ser um especialista em alguma área, como urologia, otorrino, cardiologia, ele vai ter que ser obrigado a prestar a prova, fazer a residência para poder se tornar um especialista, para poder ter um título pela sociedade, pelo MEC, ser reconhecido nessa especialidade. Hoje em dia, o médico que se forma e não faz a residência médica, ele acaba se tornando sempre um clínico geral e não obtém novos títulos se ele não se propor a fazer uma residência médica. Bom, eu fiquei sabendo pela produção que às vezes vocês não se contentam com uma residência só. O caso aqui do Jorge. Que ele fez cirurgia geral, foram quantos anos? Foram 2 anos. Na verdade, teve uma mudança agora esse ano, né? Desde 2010, a Sociedade Brasileira de Cirurgiões já tinha solicitado em relação à mudança para 3 anos. Acabou sendo aprovado em 2016, mas acabou entrando em vigor só esse ano. Mas na época que eu fiz cirurgia geral, foram 2 anos.
Você está fazendo a segunda residência? Estou fazendo, é uma subespecialidade cirúrgica, que é a urologia. Eu tive um período que eu me dediquei a trabalhar mais como cirurgião geral. Quando eu acabei cirurgia, fiquei 1 ano trabalhando como cirurgião geral. Foi no período também que eu acabei casando. E me mudei para São Paulo. Antes da residência. Explica isso. Isso, eu esperei, acabei minha residência, quando eu estava um pouco mais tranquilo, eu acabei organizando o casamento. Trabalhei, organizei o casamento e aí me mudei para São Paulo. Sotaquinho que não é daqui, você fala tudo bonitinho. De onde você é? Eu sou baiano. Nasci na Bahia, fiz cirurgia geral na Bahia e acabei optando, né, por fazer minha subespecialidade aqui em São Paulo. Uma coisa que as pessoas não entendem é que são termos muito, vamos dizer, técnicos, né? Por exemplo, um fellowship, que é o caso, por exemplo, do Gustavo, na área de rinologia do Hospital SEMA, né? O que é um fellow? Na verdade, o fellowship tem esse nome assim mais difícil, mas seria uma subespecialização. A otorrino, por ser uma área de acesso direto, ela exige, depois de terminada essa formação, uma necessidade de se aperfeiçoar um pouco mais. E daí vem o fellowship. É uma expressão, nos Estados Unidos é muito tradicional essa forma de... Ela é direto. Quase todo mundo faz. Aqui no Brasil ainda é um pouco de novidade, mas é uma subespecialização que vem depois da residência médica. Olha, os fellowships mais conhecidos lá nos Estados Unidos são a tua área, né? São. Cardiologia. Na verdade, eu queria que você falasse isso, Carol. Ana Carolina chamando de Carol. Isso parece que eu te conheço há tanto tempo, né? Doutora Ana Carolina, fica mais formal. Os pacientes confundem sempre os médicos residentes com médicos não formados. Isso me dói, porque esse tipo de coisa, quando o cara mais se dedica, depois de formado, ralando, né? Que vocês fazem tudo. Sai do centro cirúrgico, está no pronto atendimento, sai de lá, está não sei aonde. É uma maluquice a vida de vocês. Vocês não dormem, não comem, não fazem nada. E as pessoas imaginam que vocês não são formados. Sim. Explica isso, então, Carol. Na verdade, isso acontece bastante, principalmente no começo da residência. Nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, até que você é mais inseguro, no modo como você fala com o paciente, com a família, isso acontece bastante. Por parecer mais novo também, você tem uma série de médicos acima de você também vendo o mesmo paciente, as pessoas confundem também por falta de conhecimento. Hoje é importante, né, para o pessoal conhecer também como que funciona a residência, o tanto que a gente se dedica para poder chegar e estar ali atendendo o paciente. Mas é bem comum isso acontecer com a gente. Agora, você já sofreu algum preconceito em relação a isso, não? No início, sim. Eu sofri algum preconceito, mas das pessoas que realmente não entendem como funciona. Hoje em dia, no meu terceiro ano de residência, eu sofro menos preconceito. As pessoas são um pouco mais esclarecidas. É até interessante explicar para elas como funciona, para elas entenderem o mecanismo, né, da nossa entrada ali e do nosso trabalho. Mas eu já sofri bastante preconceito, ainda mais por ser nova, mulher, acho que isso... Mas não, você não é que é nova mulher. Carol, eu vou dizer, você tem cara de 15 anos de idade. Ainda bem. Não é? Uma menininha, não, Jorge, fala a verdade. Com certeza. Ainda bem. Vai sofrer mesmo, né? Com certeza. Agora, eu queria que vocês falassem disso que eu falei agora. Pronto atendimento, consulta, cirurgia. Quem vai falar disso aí? Quem falou menos até agora aqui? Para você, Gustavo? Para você, Caio? Eu Caio, né? Posso falar. A rotina na residência, ela tem que ser distribuída de uma forma que você passe em todas as áreas. Então, um tempo da sua rotina vai ser para o ambulatório, para você ter esse conhecimento da consulta ambulatorial, no meu caso, pré-operatório, pós-operatório de doentes, no caso deles de segmento, de exames de rotina, né? Então, uma grande quantidade de tempo vai ser para o ambulatório, né? Outra quantidade de tempo deve ser distribuída para as urgências e emergências de acordo com a sua área. Então, isso visa o pronto-socorro, as cirurgias de urgência, os atendimentos de urgência, as interconsultas de pronto-socorro. E a outra parte é para a parte mais prática da sua especialidade. No caso de urologia, a otorrino tem a parte prática de centro cirúrgico, a cardiologia seria mais procedimentos hemodinâmicos, essa parte mais prática que depois pode ser uma subespecialização dentro da sua própria área. Entendi. Então a distribuição é realmente a parte ambulatorial, a parte de urgências, a parte prática e a parte teórica sobre tudo isso.
Eu não sei quem vai responder isso, mas eu vou dizer. Eu acho que tem que ter um preparo psicológico para enfrentar esses diversos tipos de ocorrência, ainda mais quem trabalha em pronto atendimento, que tem de tudo. Quem fala? Apesar de a otorrino não ser a área tradicionalmente da emergência, a gente às vezes é surpreendido, crianças que colocam corpo estranho no nariz, no ouvido, paciente que apresenta um grande sangramento nasal e realmente no Hospital SEMA a gente tem a oportunidade de trabalhar com um hospital especializado, mas às vezes um pequeno procedimento se transforma num dilema pela falta de material mais especializado, mais técnico. Eu estava falando desse amigo meu, o Ibrahim, que é seu colega, e ele conta uns negócios que são assustadores. Não, eu operei, o cara deu não sei quantas facadas no abdômen, cortou não sei o quê, um pedaço do fígado. Deus meu! Isso, você tem que ter preparo para isso, Jorge. Isso acaba acontecendo assim naturalmente, entendeu? Com a qualificação, com o tempo que você... de profissão mesmo. Aí naturalmente, você vai adquirindo experiência, a maneira de você lidar com o paciente, a maneira de você lidar nas mais diferentes situações. E realmente é isso, ainda mais questão de cirurgia geral. Qualquer momento vai chegar um politraumatizado, uma facada, um tiro, uma queda de moto. E que rapidamente você tem que estabilizar o paciente, colocar no centro cirúrgico e abordar o quanto antes. Então, agora, de pronto atendimento, o que mais acontece é a cardiologia. Estou infartando, o cara tem uma dor de estômago, gases, qualquer coisa, vou morrer. É direto, isso todos os meus amigos cardiologistas falam. Com certeza. Aí é contigo, como é que você se prepara para isso? Porque muitas vezes é de verdade a história. Muitas vezes é de verdade, assim, a grande maioria não, mas muitas vezes mascara o que está por trás disso, realmente um infarto, uma condição mais grave. Na verdade, o preparo psicológico para nós médicos é um tema polêmico, porque é muito falho desde a faculdade, é uma coisa que poderia ser mais abordada, porque quando a gente se forma, depois dos 6 anos, você é jogado no mercado de trabalho sem muito preparo psicológico, sem entender o que vem pela frente, tanto os casos graves, enfim, pacientes que você vai vir a perder, ou familiares que são complicados de lidar pela situação, enfim. Então, isso você acaba aprendendo com a prática, que não seria o modelo mais ideal, mas é o que acontece. Quanto mais casos e mais você trabalha em pronto-socorro com atendimentos graves, mais você tem a prática de lidar com isso. E claro que depende da personalidade de cada um, né? Saber lidar com essas situações. Mas eu já vi médico que perdeu o paciente em prantos. Sim. Que acaba se envolvendo... É normal, né? Emocionalmente, isso é terrível, né? A rotina de vocês, tem umas coisas que eu não falei, que eu acho pavorosas. Plantão. Fora o que vocês estudam, porque o médico não para de estudar. Vai a tudo quanto é congresso, enfim, depois que já está... Tá, fez a especialidade, fez a residência, fez tudo. Ah, que bom. Não, ele continua estudando, continua indo para essas viagens que vocês fazem loucas pelo mundo inteiro, para estudar cada vez mais. Essas atividades, como é que vocês fazem para conciliar tudo isso? Não tem vida? Não, realmente isso é muito complicado. Assim, na residência é praticamente o tempo todo, então, principalmente no início da residência, você fica exclusivo do hospital. Você tem que chegar cedo, ver toda a enfermaria, ver a parte prática e ainda tem a parte teórica de você estudar em casa. Então, assim, esse preparo psicológico, você, quando tiver um tempinho, tentar fazer, assim, praticar algum esporte, tentar buscar alguma forma, rever os amigos, lazer, porque realmente, senão, acaba influenciando até na maneira que você vai lidar com o paciente, no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque vocês lidam com sono, com cansaço. Para muitos residentes, inclusive, os sacrifícios pessoais são enormes, né? Ou, como você falou agora, você se afasta dos amigos, sim, da família, muda para um lugar distante, foi o teu caso, Jorge. Adia a construção da própria família. Não, primeiro faço residência, depois que eu vou casar. Foi o caso de todos vocês, com toda certeza, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar quem está em casa, que a nossa medicina, a medicina do Brasil, é referência
no mundo. E tem áreas, inclusive, que nós somos a grande referência. Não vou citar países, mas muitas vezes vocês imaginam que o país tal tem a grande medicina. Isso é uma falácia. Ele pode ter nichos em que eles são ótimos, inclusive no teu caso, que é cardiologia e tal. Mas a grande medicina é a praticada no Brasil, podem ter a mais absoluta certeza. E essas pesquisas médicas, com toda certeza, vocês participam, né? Sim, com certeza. Caio, você não falou nada agora. Sim, é parte da formação nossa a pesquisa médica, né? Isso é um princípio, você tem que ser um pouco de médico e cientista, né? Você tem que gostar da pesquisa, da ciência, de procurar novos meios de fazer uma medicina diferente, de pesquisar remédios, técnicas, e isso é uma parte da nossa formação que já existe desde da formação, da graduação de medicina, né? E depois persiste durante a residência e muitas vezes depois isso vira mestrado, doutorado. Então a pesquisa é uma coisa que está aliada com o estudo e com o seu aperfeiçoamento. É uma coisa que você não vai largar na medicina, e você vai ser médico, você vai ser pesquisadora, e você tá implícito as duas coisas juntos. E é isso que faz a mover as novidades, né? É isso que traz novas medicações, novas técnicas, isso que traz mais benefícios para o doente. A pesquisa é um pilar essencial do médico. Quando se fala em pesquisa, a gente pode falar até dos outros continentes. Mas em relação à medicina, não. Eu bato nessa tecla direto. A grande medicina é essa do nosso país. Podem ter certeza disso. Ser reconhecido internacionalmente. Como é que eu faço para agradecer a vocês? A gente que agradece o convite. Então eu vou dizer, eu quero agradecer e desejar muito boa sorte a doutora Ana Carolina Lingueves Casmala, que eu chamei de Carol o tempo inteiro, mas tem idade de sobra para ser minha filha, que é médica residente em cardiologia do Hospital do Coração. Caio Zanon, que é residente em cirurgia do aparelho digestivo da Santa Casa. Tem o residente otorrinolaringologia, que é o Gustavo Muri, que está aqui do lado, do Hospital SEMA. O médico residente em urologia, Jorge Chacuri Ocker, que está aqui, não é dinamarquês, ele falou, Júnior, que é do Hospital Santa Marcelina. Agradeço muito a presença de vocês. O prazer foi nosso. Por favor, entendam isso que o tio Rony vai falar. Médico residente é um médico de primeira grandeza. Está querendo fazer um segmento dentro da medicina, mas é médico para pau para toda a obra. Essa foi a homenagem do cartunista Tony D'Agostinho, né? Se o seu coração está despedaçado de amor, como você viu agora, fica com todo o seu, que a gente conserta, viu? Vamos te dar colo, muito carinho. E se você quiser conhecer melhor o trabalho desse artista, é só você acessar o facebook.com/arte de Tony D'Agostinho. Valeu, amigo. Obrigado, Tony.